Muito bom dia, amados irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, ouvindo aquele que é importante em primeiro lugar, ouvindo a Deus, ouvindo a palavra de Deus. Então, desta feita, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 6, nos versos 1 a 8, diz-nos assim a palavra do Senhor: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Assim temos lido a palavra do Senhor e oramos para que Ele a inscreva em nosso coração, para que não pequemos contra Ele. Depois de termos ouvido a palavra de Deus, a primeira coisa que temos que fazer em nossa reunião é dizer que não somos adequados para comparecer à presença de Deus, é confessar os nossos pecados. Então quero convidá-lo a orar neste instante conosco, confessando os nossos pecados. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, ao olhar para a Tua beleza, santidade, majestade e pureza, olhamos também para nós e só enxergamos pecado e maldade em nós. Pecamos com nossas atitudes, pecamos com nossas palavras, pecamos com nossos pensamentos, pecamos pelas nossas ações e pecamos por nossas omissões. Claramente não somos adequados para comparecer à Tua presença. Mesmo assim, nos aproximamos de Ti, mas o fazemos pelos méritos exclusivos de Cristo Jesus. A verdade é que sabemos o que é certo, mas amamos o que é errado. Confessamos nossos pecados e renovamos nossos propósitos de fidelidade a Ti, pois nós oramos em nome de Jesus. Quero convidá-lo neste instante para acompanhar um cântico de louvor ao Senhor. Digno de receber
Vamos, neste momento, orar, intercedendo pela nossa igreja, intercedendo pelo nosso país e por aqueles que sofrem com esta pandemia. Oremos ao Senhor. Ó Deus, em cuja presença nos encontramos, chegamos diante de Ti para derramar o nosso coração e para dizer que não temos a quem recorrer senão a Ti somente. Tu sabes que a Tua igreja se encontra privada de suas reuniões presenciais e da comunhão com os irmãos. Assim queremos suplicar que Tu abençoes o Teu povo, fazendo de cada lar um templo e uma escola. Um templo em que o Teu nome seja glorificado e cultuado. Uma escola em que a Tua palavra seja estudada, aprendida e ensinada. Senhor, queremos suplicar em favor do mundo que sofre com o novo coronavírus. Pedimos em favor dos cientistas para que sejam iluminados por Ti na produção de uma vacina eficaz. Pedimos em favor daqueles que trabalham em pesquisa, buscando medicamentos que impeçam o avanço dessa pandemia. Pedimos em favor dos médicos, enfermeiros e daqueles que trabalham em hospitais na linha de frente no combate ao Covid-19. Pedimos em favor das famílias enlutadas e pedimos em favor dos desempregados. Senhor, suplicamos em favor do nosso país que sofre uma crise política tão escandalosa. Pedimos em favor dos vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores, do presidente da República e seus ministros e do sistema judiciário. Rogamos que inclines o coração de nossos líderes para que decidam coisas boas para o nosso país e para que assim o Teu povo viva em paz. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O texto que lemos e que estudaremos nos fala sobre os crentes no tribunal. Tribunais eram parte do modo de vida dos gregos em Corinto. O governo romano tinha montado um sistema de justiça baseado nos tribunais. Os tribunais aconteciam no ágora, ou nas praças, ou na feira da cidade. E hoje você, indo a Corinto, ainda pode ver aqueles lugares onde os tribunais exerciam sua autoridade. E então o juiz se sentava em uma grande pedra e dali ele ouvia as partes envolvidas na causa e então dali ele proferia a sentença, mas sempre depois de ouvir todas as partes envolvidas. E dali a autoridade presidia cada caso e decidia as questões entre os gregos. O modo judaico de fazer justiça era diferente. Os judeus acreditavam que levar um outro judeu ao tribunal pagão seria colocar a lei de Deus inferior à lei dos pagãos. E então, por causa de todo esse problema, a justiça e o governo romano aceitava as sentenças que eram dadas na sinagoga, aceitava que as sinagogas julgassem o povo judaico. Depois do julgamento, a sentença era dada, mas esses julgamentos feitos na sinagoga não podiam envolver pena de morte. A lei romana reconhecia esse direito e assim procedia. Mas com o surgimento da igreja em Corinto, não demorou muito tempo para que começassem as disputas legais. Vamos ilustrar aqui. O irmão Marcos resolveu, por exemplo, comprar um camelo novo. E ele ia até a concessionária de camelos e lá ele escolhia um camelo, comprava-o e levava para casa. O irmão Marcos foi à concessionária, comprou um camelo e levou para casa. E quando chegou em casa, ele percebeu que o camelo era cego.
Então ele voltou imediatamente à concessionária e pediu para falar com o gerente. E com que surpresa ele viu que o gerente era o diácono Alexandre. Então ele explicou a situação e o diácono disse sentir muito e esperava que ele tivesse feito um seguro do camelo, porque ele não podia fazer nada pelo irmão Marcos. Então, diante dessa situação, eles não tinham alternativa senão levar a causa à justiça. E ele decide, então, levar a questão à justiça grega. E essa situação estava ficando muito, evidentemente, muito comum em Corinto. Muitos irmãos levavam os seus irmãos ao tribunal dos pagãos. E os tribunais estavam ficando sobrecarregados de casos de crentes contra crentes. Já imaginaram isso? E Paulo passa a chamar a atenção deles para este problema. Nos capítulos 5 e 6, Paulo trata de 3 problemas básicos, específicos, que estavam prejudicando a igreja de Corinto. No capítulo 5, os versos 1 a 13, Paulo fala do comportamento sexual impróprio que requeria disciplina da igreja. E então a unidade da igreja era quebrada por causa disso. No capítulo 6, dos versos 1 a 11, nós temos os processos legais que podiam promover a omissão da igreja. E nós temos aí uma unidade ameaçada por discórdias. E no capítulo 6, os versos 12 a 20, nós temos as tentações luxuriosas que pediam uma lembrança da lei, que não levavam em conta a lei de Deus. E nós temos aí uma unidade compartilhada em Cristo. É interessante que essa intercalação venha entre 2 assuntos que tornam de forma enfática aí o problema da sexualidade entre os crentes. O verdadeiro problema era aquele dos primeiros capítulos da carta. O verdadeiro problema existente na igreja de Corinto era a falta de unidade. Então, esses assuntos aqui mencionados tratam também da quebra de unidade. Estão lembrados da falta de unidade da igreja de Corinto? Uns diziam ser de Paulo, outros diziam ser de Apolo, outros diziam ser de Pedro, e outros mais santarrões diziam ser de Jesus Cristo. Ok, então assim nós temos primeiramente o problema declarado. Vejam aí no verso 1 do capítulo 6, diz-nos assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Paulo tem um modo muito interessante aqui, habilidoso mesmo, para enfrentar este problema. Problema que estava acontecendo e estava destruindo a igreja de Corinto. E ao invés de fazer acusações e de dizer quem estava certo ou errado, ele faz uma série de perguntas. Na verdade, ele faz 9 perguntas nos primeiros 7 versículos do texto que lemos. E a implicação é que quando os crentes de Corinto lessem esta passagem e fizessem essas 9 perguntas, eles estariam julgando a eles próprios. São perguntas retóricas, cuja resposta já é presumida, ou já são presumidas. Bem, nós temos primeiro uma pergunta sobre os injustos.
Veja aí no verso 1 e veja o detalhe, como é simples a palavra de Deus, fácil de entender e fácil de ser aplicada. Aventura-se algum de vós a submetê-lo a juízo perante os injustos, diz-nos o texto. Esta referência aos injustos necessariamente não significa que as regras pagãs de Corinto fossem ruins, ou que fossem os meios para julgar os assuntos da sociedade. Não significa nem mesmo que fossem piores que as regras dos crentes de Corinto. Isso poderia, às vezes, ser bem ruim. E significa, sim, que os crentes devem ser diferentes. Eles receberam a justiça de Cristo na vida deles. E isso podia estar sendo visto, mas os crentes são justos. Os crentes são justos. A preocupação de Paulo não era que fosse feita justiça aos crentes de Corinto. Justiça não está em debate aqui. O que estava em debate é que os crentes de Corinto tinham uma baixa visão da autoridade deles e da posição dos santos. Então nós temos aqui a pergunta de Paulo, uma pergunta sobre os injustos. Aventura-se algum de vós a submetê-lo a juízo perante os injustos? Qual a resposta? Obviamente não. Essa é a resposta a esta pergunta retórica. Obviamente não. Todos diriam isso. Depois ele faz uma pergunta sobre os santos. E ele diz ainda no verso 1: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Resposta óbvia: perante os santos seria muito mais adequado. O que é um santo? Nós temos uma falsa visão se pensarmos que um santo é um super crente. Não, não é isso. Se você é crente em Jesus Cristo, então você é santo, separado. Se você é crente em Jesus Cristo, você foi santificado, separado como uma pessoa especial que é propriedade exclusiva de Deus. E esta é uma posição especialíssima. Nem todo mundo é chamado para ser santo. Só o povo de Deus é chamado assim, de santos. E se você tem tal posição exaltada, então você está qualificado para ser juiz. Vem o dia quando você será um juiz. Tenha certeza disso. Então eu tenho aí as razões para permanecer fora de um tribunal. Os versos 2 até 8. Você pode acompanhar aí. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Bem, Paulo passa agora a explicar por que os crentes de Corinto estavam errados, levando uns aos outros ao tribunal de incrédulos. Esta explicação de Paulo conta-nos algo
sobre o cristianismo. Isso nos mostra que o cristianismo não é somente uma lista de regras arbitrárias. Há razões para a minha fé e para o meu modo de vida. Quando eu venho à igreja, eu não preciso deixar o meu cérebro no estacionamento, lá do outro lado da rua, e não há necessidade de uma placa lá dizendo assim: apanhe o seu cérebro ao sair para que não perca a cabeça. Não tem nada disso. Eu posso entrar na igreja com o meu cérebro, porque o cristianismo é racional. O cristianismo não é irracional, é uma religião racional. Paulo dá 6 razões pelas quais nós deveríamos resolver disputas internas entre nós dentro da igreja. Primeiro, ele diz: porque os santos julgarão o mundo. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Então Jesus prometeu aos seus discípulos que um dia eles se sentariam para julgar a nação de Israel. Isso está em Mateus, no capítulo 19, no verso 28. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28. Esta promessa de julgamento não está limitada aos 12 discípulos. Jesus oferece essa mesma promessa a todos os que seguem, todos que lhe obedecem. Ele diz assim em Apocalipse, no capítulo 2, nos versos 26 e 27. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Veio o dia quando os mansos herdarão a terra. Hoje a terra pertence aos fortes, nós sabemos. Mas a terra vai mudar de dono. Deus vai tomar a terra de volta e vai dá-la ao seu povo. O seu povo vai julgar o mundo. Aqui está o ponto. Se você vai assumir essa posição no Supremo Tribunal do mundo, não do Brasil, mas do mundo, então você está qualificado para sentar-se para julgar uma disputa civil entre 2 irmãos, entre 2 crentes. Nós temos a segunda colocação aí, segundo argumento de Paulo, está no verso 3. Porque os santos julgarão os anjos. Primeiro argumento, porque os santos julgarão o mundo. Segundo argumento, porque os santos julgarão os anjos. Veja aí no verso 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Uma coisa é dizer que você vai julgar o mundo, mas outra coisa é dizer que você vai julgar os próprios anjos. Anjos são seres muito impressionantes. Eles ocupam um elevado cargo no reino de Deus, mas a sua posição ainda é mais elevada. A posição dos crentes ainda é mais elevada. Se você será considerado capaz de julgar os anjos, então você devia considerar-se capaz de julgar entre seus assuntos presentes, julgar as questões entre crentes, que os problemas existentes entre os crentes. Se você pode julgar os anjos,
porque não pode julgar os crentes. Bem, o terceiro argumento de Paulo é porque os santos têm posição mais elevada do que a dos juízes incrédulos. Os santos têm posição mais elevada do que a posição dos juízes incrédulos. Veja, primeiro argumento é que nós vamos julgar o mundo. Segundo argumento é que nós vamos julgar os próprios anjos. Terceiro argumento é que os santos têm uma posição mais elevada do que a posição dos juízes incrédulos. Então nós vemos isso no verso 4, onde lemos assim: entretanto vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Corinto era a comarca do procônsul, da grande autoridade sobre a terra da Acaia, o país que conhecemos hoje como Grécia, não é? E a sua autoridade ficava abaixo apenas da autoridade do imperador romano. E mesmo assim, tanto o procônsul quanto o imperador de Roma, eles são considerados por Deus como inferiores aos crentes. Há um título que eu tenho, que eu valorizo mais do que o título de presidente da República, ou título de juiz do Supremo Tribunal, ou título de governador, título de prefeito. É o título de cristão, é o título de crente em Jesus Cristo. A justiça que se assenta na Suprema Corte nada tinha a ver com a igreja. Ela não julgará o mundo, ela não julgará os anjos, ela não governará o reino. Os cristãos são mais importantes que as maiores autoridades incrédulas. Depois nós temos no verso 5 uma quarta razão. Diz assim: porque os santos têm mais elevada sabedoria que os juízes incrédulos. Então nós lemos assim no verso 5: para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? A resposta a essa pergunta retórica é que sim, há entre nós muitos sábios. Então, disputas entre crentes deveriam ser resolvidas por crentes, porque os santos têm uma sabedoria mais alta que a sabedoria dos juízes incrédulos. Então, nos primeiros 3 capítulos desta carta, Paulo demonstra como a sabedoria de Deus é maior do que a sabedoria do mundo. O jurista secular, ele não tem nenhuma base para o julgamento correto sobre os crentes, porque ele não pode ver esse quadro maior. O julgamento dele só pode ser temporal, e ele tem uma percepção correta do quadro eterno? Não, ele não tem. Ele não tem uma percepção do quadro eterno. Então, o seu julgamento deve ser visto como um julgamento inferior ao julgamento dos crentes. Por que os crentes de Corinto não iam a outros crentes pedir ajuda para julgar suas disputas? Eu penso que uma razão poderia ter sido que cada pessoa na igreja se julgava um juiz capaz, mas considerava que ninguém mais era capaz. E talvez cada membro da igreja pensasse ser a única pessoa qualificada para julgar. Há um ditado que fala sobre a vaidade do galo e diz que ele pensa que o sol nasce somente para ouvi-lo cantar. Que bobagem! Nós não somos os únicos. Todas as pessoas da igreja são tidas como sábias aos olhos de Deus.
Isso me lembra uma história que eu vi sobre uma igreja que se reuniu uma noite para discutir alguns assuntos. E durante a reunião, um recém-chegado levantou-se e ele perguntou: esta igreja tem algum líder espiritual? Havia várias pessoas dentro da igreja que se consideravam líderes espirituais, mas ninguém se manifestou. E eles permaneceram assentados esperando que alguém se levantasse e indicasse o nome deles, e de forma que pudesse se encher de orgulho. E um homem se levantou, e para a surpresa dele, ele disse: líderes? Não, nós não temos nenhum líder espiritual. Que coisa horrível. Nós temos líderes espirituais, pessoas que nos orientam, pessoas que podem nos julgar, pessoas que são sábias, que falam segundo a palavra de Deus. Bem, um quinto argumento é porque os santos são irmãos. Verso 6: mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante os incrédulos. Qual a resposta a esta pergunta retórica? É que irmãos não vão ao tribunal contra irmãos. Bem, então outra razão por que a disputa entre os crentes deveria ser resolvida por crentes é que os crentes são irmãos. Quando minha família tem uma reunião para tratar de coisas da família, isso geralmente fica na família. Meu irmão mais novo e eu brigamos uma vez. E essas brigas chegavam ao ponto de meu pai ser chamado para decidir quem estava certo e quem estava errado. Normalmente, essas disputas eram por ter preferência em uma brincadeira ou pelo direito de um pedaço maior de bolo, coisa dessa natureza. Você quer saber de algo interessante? Meus pais nunca levaram nossos problemas a um juiz, ou ao advogado, ou a um tribunal. Por que não? Porque esta era uma questão familiar. Problemas grandes ou pequenos de uma família devem ser resolvidos dentro da família. Isso é sabedoria. E quando isso deixa de acontecer, o colapso da família está às portas. Se você leva seus problemas a todas as pessoas, é porque os problemas da família, então essa família está à beira do colapso, da destruição total. Nós temos alguns ditados, e alguns são verdadeiros, que dizem: roupa suja se lava em casa. Quer dizer, problemas da família devem ser resolvidos pela família. E se você é crente, então você é uma parte de uma família. E esta família é a família de Deus. E uma coisa que uma família não faz é levar seus problemas e suas disputas a estranhos. Crentes não são caracterizados por disputas, por demandas. Nós somos caracterizados e conhecidos pelo amor. E devemos amar os nossos, os da nossa casa. Se não tivermos amor pela nossa família cristã, então por quem o teremos? Isso nos traz a uma pergunta: e aqueles casos em que levar um crente ao tribunal é absolutamente inevitável, e quando surge uma diferença irreconciliável que requer que os tribunais seculares sejam acionados? Bom, em caso de abuso de criança, ou negligência, ou abandono, ou práticas de outros crimes, podem ser levadas sim pelos crentes aos tribunais seculares.
Mas deixe-me sugerir que, se isso acontecer, o crente deve recorrer ao sistema judiciário com a atitude de glorificar a Deus e não para buscar vantagem material. Então nós temos uma sexta pergunta aí importante e uma sexta razão para não levar crentes aos tribunais. Porque até quando você ganha, você perde. Essa é a sexta razão. O verso 7 nos diz assim: o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Uma razão final, porque os crentes não devem levar um ao outro ao tribunal, é porque até mesmo quando você tem uma vitória financeira ou uma vitória legal, você perde no final das contas. Você pode ganhar a decisão legal, o juiz pode lhe dar a vitória, mas o juiz do universo julga isso como derrota, grande derrota. Paulo faz perguntas retóricas. Por que não sofreis antes a injustiça? Ele pergunta. Por que não sofreis antes o dano? É melhor sofrer a injustiça e é melhor sofrer o dano do que levar outro crente ao tribunal. É isso que ele está dizendo aqui. Você pode se inclinar a discutir e a discordar dessa declaração. Como eu posso sobreviver no mundo de hoje observando essas regras? Como eu posso continuar e observar essas regras? Eu poderia acabar perdendo tudo que eu tenho se eu observasse essas regras, pois isso é exatamente o que Jesus exige de nós. Ele estabeleceu este padrão, ele fez isso lá no Sermão do Monte. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 5, verso 39 e 40, nós lemos assim: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Foi isso que Jesus nos ensinou. A situação que Jesus descreve é ligeiramente diferente que a situação de Corinto. Ele retrata o quadro de um crente que foi levado ao tribunal e ele está sendo processado. Alguém está em demanda para tomar os seus bens materiais. Qual deve ser a atitude do crente? Neste caso, o crente não está interessado em proteger a sua riqueza material. Eu não penso que isso signifique que o crente deva agir totalmente desprezando o seu dinheiro, mas significa que a proteção da sua riqueza material e financeira deve ocupar segundo lugar em relação à proteção de sua riqueza espiritual. Se para prevalecer em uma questão material você tiver que sofrer prejuízos espirituais, então, perca materialmente falando, mas não perca espiritualmente falando. Isso é muito importante. A sabedoria do mundo diz para se proteger de qualquer tipo de dano físico ou financeiro. A sabedoria de Deus diz para se proteger de qualquer tipo de prejuízo espiritual. A primeira preocupação de um crente deveria ser a de fazer aquilo que Jesus faria se estivesse em seu lugar. No caso de Corinto, significava que era melhor sofrer injustiça do que levar outro crente a um tribunal de incrédulo. Bem, agora vamos tornar isso um pouco mais pessoal. Vamos trazer isso para o século 21.
Vamos aplicar à sua situação. Qual é a sua primeira preocupação quando você lida com crentes? É fazer o melhor para a vida espiritual dele? Ou a sua preocupação é proteger os seus bens materiais? A Bíblia diz para você pôr o seu dinheiro onde a sua boca está. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Isso fala que onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. Onde está o seu tesouro? Ele está em promover o bem espiritual dos seus irmãos em Cristo. É isso que é importante para você? Ou o importante para você são os seus bens materiais e as coisas terrenas deste mundo? Considere essas coisas e assim vivamos para a glória do Senhor, fazendo o que é certo, amando os irmãos e não levando-os a autoridades, a julgamentos inúteis, a tribunais de incrédulos. Que Deus nos abençoe. Amém. Em resposta ao que acabamos de estudar, vamos orar ao nosso Deus, falando dos nossos propósitos. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Ela nos ensina a orar pelos motivos corretos. Ajuda-nos a lê-la, ajuda-nos a compreendê-la e, compreendendo-a, colocá-la em prática em nossa vida. Queremos orar na direção correta, pelos motivos corretos e com confiança. Queremos ser filhos melhores, queremos amar o próximo e queremos Te amar acima de todas as coisas. Queremos, Senhor, ter paz com todos os povos. Queremos ser um verdadeiro templo onde os homens venham buscar a Deus. Queremos desempenhar nosso ministério, desenvolver nossos dons para que sejamos úteis no Teu reino. Queremos caminhar de forma diferente, ver a luz, ser compassivos, agir como Cristo, viver sem presunção, exibir uma natureza renovada e queremos usar aquilo que foi criado para nós. Queremos não apenas saber o que é certo, queremos também fazer o que é certo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo neste instante a acompanhar um cântico de louvor a Deus. Quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, em lugar
bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão, a consolação e os ensinos do Espírito Santo estejam com vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.